Meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre a lição ensinada pelo Espírito André Luiz, ditada ao médium Chico Xavier no livro Apostilas da Vida, Como Auxiliar Sem Errar. A lição de André Luiz, ela deixa claro para a gente que quando nós erramos auxiliando, nós fugimos da inércia, porque quando nós movimentamos nossos próprios recursos, recursos materiais, recursos intelectuais, recursos espirituais, nós ficamos mais enriquecidos pelas experiências vivenciadas em auxiliando e com isso nós nos educamos. E com isso nós então vamos aprender a auxiliar sem errar. Então ele diz: auxilia mesmo, sujeito. Vai lá e auxilie, erre auxiliando, ou auxilie errando, mas auxilie sempre. Ainda mesmo por despeito, diz ele. Despeito, querendo fazer mais que os outros, né? Querendo fazer mais do que o outro que auxilia de boa vontade, por mero espírito de competição, muitas vezes. Auxilie, auxilie sem descansar. E quem sabe, assim agindo, nós todos assim agindo, conquistaremos a cooperação daqueles com quem nós imaginávamos competir, porque entraremos no mesmo espírito da boa vontade, assimilaremos o espírito da boa vontade, entraremos, como diz o próprio espírito André Luiz, nessa egrégora do servir. Mesmo morrendo de inveja, mesmo que a gente esteja morrendo de inveja daqueles que socorrem o próximo, porque a gente tem inveja de tudo, né? Mesmo com inveja daqueles que socorrem o próximo, vamos auxiliar infatigavelmente, porque dessa maneira acabaremos assimilando as qualidades nobres daqueles que respiram no plano superior do serviço. E quem sabe, prosseguiremos no auxílio por motivos muito mais nobres do que os da inveja. É, André Luiz, ele é incisivo nesse aspecto, né? Ele diz assim, auxilie mesmo por desfastio. Desfastio é quando o sujeito age sem vontade, age sem vontade. Auxilia espontaneamente, diz ele. Auxilia aos que nos cruzam a estrada, aqueles que passam diante do nosso caminho, porque assim nós nos livraremos dos pesadelos da hora inútil, da inércia, alcançando finalmente a bênção do trabalho e o templo da alegria. Lá na literatura espírita, nós encontramos uma pergunta na qual os espíritos respondem que o sujeito que não faz o mal, mas não faz o bem, também está fazendo o mal. Já está fazendo o mal por estar na inércia, por estar efetivamente vivenciando esse pesadelo da hora inútil que o André Luiz menciona na lição de hoje. Ainda mesmo por ostentação, por, por, por espírito de exibição. Auxiliemos a quem passa também sob o jugo da necessidade e da dor. Da necessidade e da dor. Porque nessa diretriz, nesse caminho, a gente vai alcançar um melhor entendimento, descobrindo as riquezas ocultas do amor e da humildade que existem em nós, porque afinal Deus habita em nós, Deus está em nós e nós somos centelha de Deus, centelha divina. Mesmo, mesmo sob pressão de grande constrangimento, na marra, ajudando na marra, auxiliemos sem repouso, porque na tarefa de auxiliar, lembra o Espírito André Luiz, ele ensina, né, para nós, receberemos a colaboração natural dos outros, capaz de resolver os nossos problemas e de extinguir com isso, nós extinguiremos com isso, ainda que na marra, as nossas inibições, porque muitas vezes a gente não auxilia por orgulho, né? A gente fala que é por inibição, não é não, é por orgulho, é o apelido do orgulho, é inibição. Então, mesmo que seja na marra, auxiliemos sem repouso. Ainda mesmo sob o império da aversão, por nojo, né? Por nojo repulsivo, nojo repulsivo das pessoas ou das situações, enfim. Auxilie, diz o Espírito André Luiz, sempre, auxilie sempre, porque o serviço ao próximo, ele dissolve-nos todas as sombras na generosa luz da compreensão e da simpatia. Lembro aí uma historinha que todo espírita conhece, do Chico, que ia atrasado para o serviço, alguém lhe pediu um passe, ele disse que estava atrasado e foi adiante, e o irmão disse, não senhor, volta lá e aplica o passe na mulher, atrasado você já está mesmo, né? E aí foi meio na marra, né? O Chico voltou, aplicou o passe com vontade, então, nessas alturas, na marra, porque o irmão não mandou ele voltar, né? Foi lá,
minha irmã, vamos aplicar um passe. A moça sentou-se lá na calçada, na guia, e ele aplicou o passe na moça e foi-se embora. E quando ele ia caminhava, o André Luiz, o Emmanuel disse para ele, olha para trás, Chico. E quando ele olhou, aquela mulher emanava em favor dele todas as bênçãos que ele havia doado para ela naquele instante. Então, mesmo na marra, nós eh, sempre receberemos a generosa luz da compreensão e da simpatia daqueles que nós auxiliamos. Auxilia sempre, auxilia errando, ou erre auxiliando, diz André Luiz. Mesmo, no, mesmo nos espinheiros da mágoa ou da ilusão, auxiliemos sem reclamar, para que nos auxiliem também, para que nos auxiliem também. Eu me lembro que uma vez nós recebemos de uma família de japoneses que iam ou voltavam do Japão, não sei, muita roupa. Quando eu digo muita, é muita mesmo, muita roupa. E nós então, os jovens da época, eh, fomos distribuir isso na comunidade carente. Eu lembro que nós entramos numa vila, e uma vila comprida, casa dos dois lados, e fomos lá distribuir o material. E roupas íntimas, meias, jaquetas, saias, blusas, enfim, vestuário. E distribuímos, ainda com muita roupa no carro. Quando nós voltávamos, encontramos algumas peças jogadas no, na viela. Não eram poucas, não. E nós recolhemos aquela peça e ficamos indignados. E quando dissemos isso aos adultos da época, aos seniors do centro da época, eles disseram assim, não tem problema, vocês erraram em não colocar esse material no bazar, mas auxiliaram, né? Auxiliaram as pessoas, mesmo que algumas pessoas tenham jogado fora a roupa que vocês doaram. E aí eu me lembro que um de nós, ou eu mesmo, não me lembro, ficamos, pô, como erramos por não ter colocado no bazar. E o meu pai disse para nós assim, se tivesse posto no bazar, essas mesmas pessoas viriam comprar essa roupa. A moeda não era real, mas vamos falar em real. R$ 1, 50 centavos, R$ 5, R$ 10, comprariam aquela roupa e cuidariam dela, porque afinal de contas eles compraram com o dinheiro que eles conseguiram. Eles compraram, então dariam maior valor, né? Mas não tem problema não. Vocês tiveram a intenção de auxiliar. Da próxima vez, coloque a roupa no bazar. Então a roupa toda que sobrou, e aquelas que nós recolhemos, jogadas na viela, deixamos no bazar, que era feito na sede da nossa cidade. Acho que uma vez por mês, não me lembro bem. Minha tia Flávia e umas outras senhoras é quem faziam esse bazar. Então deixamos lá esse material. Mas nós auxiliamos, né? Auxiliamos. Então, o André Luiz nos concita a servir sem amargura e sem pagas. Porque os erros, quando filhos do sincero desejo, diz ele, né? Desejo de auxiliar, eles são também caminhos abençoados, que embora obscuros e pedregosos, nos conduzem o espírito às alegrias do eterno bem. Lembro também de uma história, desse trechinho aqui, lembrando desse trechinho que o André Luiz diz que quando os erros são filhos do sincero desejo de auxiliar, o, o benefício sempre é prestado. Me lembro que nós estávamos numa campanha de cobertores que havia na nossa casa no passado, hoje não, infelizmente não há mais, mas a gente fazia campanha do cobertor. E uma pessoa, não me lembro quem foi, disse para meu pai, seu Calixto, Calixto era o nome de meu pai, eu acho que a gente deve doar os cobertores para as pessoas com muito amor. Se não tiver amor, não tem valor, né? O que meu pai disse assim, quem recebe cobertor dado com amor ou sem amor, vai se aquecer da mesma maneira. Então, o importante é desenvolver em nós o amor para doar. O cobertor vai agregado dos nossos bons sentimentos, mas vai aquecer de qualquer forma, com amor ou sem amor. Então, o importante é doar, é auxiliar, é socorrer o necessitado nas suas necessidades, no seu caminho de dor, seja a dor material, seja a dor moral, auxiliar sempre. Aliás, no Espiritismo, nós aprendemos isso na doutrina, auxiliar independente do espírito estar encarnado ou desencarnado, porque nos trabalhos de desobsessão ou nos trabalhos de socorro aos necessitados, no mundo espiritual, no trabalho com a mediunidade, muitas vezes nós nos deparamos com a necessidade de auxiliar aqueles que entre nós também um dia trabalharam, ombrearam e por qualquer que seja o motivo se encontrem perdidos no mundo espiritual. Então auxiliar e auxiliar sempre. E vamos adiante.